Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje vou falar sobre algumas ferramentas que são muito utilizadas em engenharias de forma geral, em cálculo e também em meteorologia. Vou falar um pouquinho sobre a notação indicial e sobre dois operadores, o delta de Kronecker e o símbolo de Levi-Civita. Então nós vamos seguir um sumário em que nós vamos falar primeiramente sobre o delta de Kronecker, em seguida nós falaremos sobre o símbolo de Levi-Civita, e depois nós falaremos então dessa notação que é muito importante, chamada de notação indicial, também conhecida como notação da soma de Einstein, em que nós faremos uma associação dos dois primeiros operadores e mais essa notação indicial para finalmente demonstrar algumas aplicações em meteorologia. Então, primeiramente, o que é o delta de Kronecker? O delta de Kronecker é um operador expresso pelo símbolo delta, com dois índices, I e J, e ele assume dois valores possíveis, 1 e 0. Quando é que ele assume o valor 1? Vai ser igual a 1 quando os índices forem iguais, quando I for igual a J. E será igual a 0 quando esses índices forem diferentes, ou seja, I for diferente de J. Vale a propriedade comutativa, ou seja, a troca de índices, né? Delta de IJ é igual a delta de JI. Então ele assume dois valores, 0 e 1. Por sua vez, o símbolo de Levi-Civita também é um operador, também chamado de tensor de Levi-Civita, representado pelo símbolo epsilon com três índices, I, J, K, que é um operador que possui 27 elementos e três valores possíveis para cada um desses elementos, 1, menos 1 e 0. Esses índices, I, J e K, eles podem assumir qualquer um desses três valores. Cada um desses índices pode assumir os valores 1, 2 ou 3. Esse operador ele será igual a 0 quando houver repetição de qualquer um desses índices, de dois deles ou dos três índices. Sempre que houver repetição, o operador será igual a 0. E, nos casos em que os três índices são diferentes, o sinal vai ser determinado pelo sentido da permutação. Então existem duas possibilidades. A permutação cíclica, também chamada de permutação horária, e a permutação não cíclica, também chamada de anti-horária. Então vamos falar primeiro da permutação horária ou da permutação cíclica. Como é que ela funciona? Então eu tenho os três índices, aqui eu tenho os três valores possíveis, 1, 2 e 3. Se eu fizer uma permutação no sentido horário, seria como está ilustrado aqui na figura, então eu teria três combinações possíveis. Quais seriam? 1, 2 e 3, está aqui entre parênteses a primeira possibilidade. A segunda possibilidade seria começando com o 2, então 2, 3 e 1. E finalmente 3, 1 e 2. Então essas seriam as três possibilidades de permutação no sentido horário ou na ordem cíclica. Qual seria o resultado neste caso? Então, neste caso, o símbolo de Levi-Civita é igual a 1. No caso da permutação anti-horária, nós temos uma situação oposta, ou seja, eu tenho os mesmos três índices, 1, 2 e 3, só que agora a permutação é feita no sentido anti-horário ou não cíclico. Então, eu tenho as três possibilidades, começando aqui com 1, 3 e 2, 3, 2 e 1, e finalmente 2, 1 e 3. Então, nesse caso da permutação anti-horária ou não cíclica, o valor do operador é igual a menos 1. Então, são as duas possibilidades para valores diferentes de zero. Em resumo, então, o tensor de Levi-Civita, o símbolo de Levi-Civita, será igual a 1 se a permutação de IJK for igual a uma dessas três combinações. E será igual a menos 1, se os índices IJK obedecerem uma permutação igual a um desses outros três valores. Então aqui o primeiro positivo para permutação cíclica e negativo para permutação não cíclica, horário, anti-horário. E
vai ser igual a zero se houver repetição de qualquer um dos índices, né? Dois índices repetidos já são suficientes. Eu posso ter a repetição dos três índices. A notação indicial, também conhecida como notação da soma de Einstein, representa, então, uma soma. Sempre que eu tiver repetição de índices, índices repetidos, eu tenho a representação de uma soma. Então, a gente pode fazer a aplicação dessa notação indicial como um primeiro exemplo usando o delta de Kronecker que nós vimos anteriormente. Então, um exemplo, vamos pegar uma soma aqui do delta de Kronecker, tem dois índices, e a gente vai pegar a situação em que o delta de Kronecker é diferente de zero, tá certo? Então, quando eu tenho dois índices iguais. Então, sempre que eu tiver dois índices iguais, isso representa uma soma. Então, quais são as possibilidades para um valor de índice? Ele sempre vai assumir um dos três valores, 1, 2 ou 3, tá certo? Então, neste caso, essa notação representa uma soma desses três índices. Então, o I vai variar de 1 até 3. Então, por definição, a gente representa essa soma por uma questão de simplificação da representação. Por definição, a gente vai representar isso por delta de II. Então, tenho índices repetidos, isso representa uma soma. Por isso que é chamada, a notação indicial é também chamada de notação da soma. O que isso significa? Então, eu tenho a soma do índice I variando de 1 até 3. Então, eu tenho aqui o I valendo 1, aqui o I valendo 2 e aqui o I valendo 3. Nós sabemos que o delta ele assume dois valores. Ele será igual a 1 quando os índices forem iguais e será igual a zero quando os índices forem diferentes. Então, aqui nesses três casos, o delta assume o valor 1, uma vez que os dois índices são iguais. Então, tenho que delta de 1 é igual a 1, delta de 2, 2 é igual a 1 e delta de 3, 3 é igual a 1. O que resulta, então, na soma, dando um valor igual a 3. Vamos usar um outro exemplo agora, mas usando o símbolo de Levi-Civita. Tá? Então, nesse caso, vamos pegar aqui um exemplo. Eu tenho índices repetidos e agora uma situação um pouco mais complicada, porque eu tenho três índices sendo repetidos. Então, na verdade, a repetição desses três índices vai representar três somas. Que somas são essas? I indo de 1 até 3, J indo de 1 até 3 e K indo de 1 até 3. E vamos lembrar da definição, né, do tensor de Levi-Civita, ou do símbolo de Levi-Civita. Esse símbolo ele assume três valores possíveis. Para índices diferentes, né, eu tenho a possibilidade de 1 e menos 1, e para índices iguais ele vai ser igual a zero. Então, por definição, essa soma será igual a simplesmente o produto dos dois operadores, sem a necessidade de utilizar aqui o símbolo de somatório. Então, uma versão mais simples, né, dessa representação. Como eu tenho índices repetidos, isso significa que há uma soma, né, para cada um desses índices. Nós vamos pegar apenas, como eu estou falando do tensor de Levi-Civita, eu vou pegar só os valores que são diferentes de zero. Que valores são esses? Os valores em que os índices são diferentes. Quais são? Então, todos esses produtos aqui resultam, né, no valor igual a 1. Epsilon de 1, 2, 3 é igual a 1, vezes o epsilon de 1, 2, 3, que também é 1, então esse termo aqui é igual a 1. Da mesma forma, esse termo é igual a 1 e esse termo é igual a 1. Nos termos de baixo, eu tenho todos eles igual a menos 1. Né? Então, o produto, né, de menos 1 com menos 1 é 1. A mesma coisa que eu tenho 1 também, e aqui eu tenho 1. O resultado dessa soma, então, é igual a 6. Então, esse é só um exemplo mostrando como é que funciona essa notação da soma. Então, vamos aplicar esse conhecimento, né, da notação da soma e dos dois operadores em alguns problemas de meteorologia. Por convenção, a gente vai utilizar o sistema cartesiano, que é um sistema ortonormal. Significa o seguinte, que eu tenho três eixos e esses três eixos são ortogonais entre si. Né, formam um ângulo de 90 graus. Então, nessa convenção, a gente vai representar o seguinte. Quando eu tiver o símbolo xi, esse i pode assumir três valores. Quais são esses valores? Ele vai ser igual a x se o i for igual a 1, que representa a direção zonal. Ele vai ser igual a y se o i for igual a 2, que representa a direção meridional. E vai ser igual
a Z se o I for igual a 3, que representa a direção vertical. Da mesma forma, né, a gente vai simbolizar aqui o U índice I, vai representar o vento, né, a velocidade do vento nas três direções. Então ele vai ser igual a U se o I for igual a 1, então vento zonal. Ele vai ser igual a V se o I for igual a 2, vento meridional. E vai ser igual a W se o I for igual a 3, que é a velocidade vertical ou o vento vertical. Tá certo? Então essa é a convenção que nós utilizaremos. E nós vamos aplicar isso nas nossas equações, né? Equações que nós conhecemos. A primeira equação que a gente vai aplicar é a equação de conservação de massa, né? Que pode ser escrita da seguinte forma. Então eu tenho aqui uma derivada da densidade em relação ao tempo, né? Mais um termo aqui, né, que envolve um produto de ρ pela variação das três componentes em cada uma das direções, ou seja, a variação de U na direção x, a variação de V na direção y, mais a variação de W na direção z. Isso aqui é uma soma. Tudo isso é igual a zero, representa a conservação de massa. Esse segundo termo aqui, do lado esquerdo da equação, ele pode ser simplificado, então, usando a notação indicial, de tal forma que todo esse termo ele fica escrito dessa forma compacta, da seguinte forma. Então, eu tenho a derivada de uj em função do xj. Como eu tenho índices repetidos, isso significa que eu tenho, então, uma soma, né, nos três valores, 1, 2 e 3. Tá certo? Então, essa é a forma compacta de se escrever essa equação usando a notação indicial. Agora, para a gente mostrar a aplicação do delta de Kronecker e do tensor de Levi-Cevita, a gente vai usar uma equação um pouquinho mais complicada, que é a equação de momento. Só que agora a gente vai fazer um pouco diferente. Eu vou partir da forma simplificada da equação de momento, usando o delta de Kronecker, o símbolo de Levi-Cevita e a notação indicial, e vou mostrar para vocês que essa forma simplificada representa, na verdade, três equações, tá certo? Então a gente vai usar uma equação, né, que é a equação de conservação de momento, que representa a segunda lei de Newton, que na forma compacta pode ser escrita da seguinte forma. Quais são os termos aqui nessa equação? O primeiro termo aqui representa a variação local, tá? Variação de uma determinada quantidade, aqui no caso é momento, então a gente vai falar das componentes do vento, né? Nas três direções, U, V e W. Então eu tenho aqui a variação local dessa variável, mais um termo de advecção, né? Então essa aqui representa a derivada total. Do lado direito eu tenho os seguintes termos. O primeiro termo envolve a gravidade. Para representar a gravidade eu vou usar o delta de Kronecker. Tá? E um aspecto interessante, veja, o delta de Kronecker, como eu mostrei anteriormente, ele possui dois índices. Nós vamos fazer o seguinte, a gente vai fixar um desses índices e manter esse índice sempre constante igual a 3. Por que a gente faz isso? Porque esse termo da gravidade, eu quero que ele atue na vertical, ou seja, ele só vai ser diferente de zero quando esse índice I aqui for igual a 3. Tá certo? Mas é uma forma geral de representar a equação. O segundo termo aqui do lado direito é o termo de Coriolis. Então aqui eu tenho o Fc, que é o parâmetro de Coriolis, 2 ômega-c no φ, né? Multiplicado pelo símbolo de Levi-Cevita, multiplicado pela velocidade do vento. Então veja que interessante, dois aspectos importantes aqui. Primeiro, eu fixo um dos índices. Tá? Por que eu faço isso? Porque eu só quero, vamos lembrar da nossa definição de símbolo de Levi-Cevita, ele vai ser diferente de zero quando não houver repetição entre os índices. O que eu quero dizer com isso? Né? Coriolis, a gente vai pegar aqui, como eu estou tratando da equação horizontal, vou pegar as componentes somente as componentes horizontais. Então, eu vou colocar o índice 3, porque se eu tiver a ocorrência de um valor igual a 3 aqui em qualquer um dos índices, esse termo desaparece, ele vai ser igual a zero.
Então eu tenho aqui duas possibilidades. Então esses valores aqui, eles só podem, para que esse termo seja diferente de zero, eles só podem assumir os valores 1 e 2. Ou seja, esse termo só vai funcionar para quando o i for igual a 1 ou quando o i for igual a 2. Tá certo? Então só vou pegar as componentes horizontais do vento. Muito bem. E aí, a ordem aqui é que vai determinar o sinal. Um segundo aspecto importante, veja que eu tenho o índice J aqui no tensor de Levi-Cevita, né, no símbolo de Levi-Cevita, e um valor de J também na velocidade do vento. O que isso representa? Índices repetidos. Então, pela notação inicial, isso aqui representa uma soma nos três valores, 1, 2 e 3, que representam então as três direções. O próximo termo aqui é o termo do gradiente de pressão, menos 1 sobre ρ, del P, del xi. Então eu vou ter a variação, né? Sempre que mudar aqui o valor de i, eu vou ter uma das três direções, x, y e z. E o último termo aqui representa as forças viscosas, né? Então eu tenho aqui o índice i, e olha que interessante aqui embaixo, eu tenho o x de j elevado ao quadrado. Veja, isso aqui representa uma soma, porque eu tenho repetição de índices, é xj vezes xj. Então eu tenho índices repetidos. Então esse termo aqui, na verdade, representa uma soma nas três direções. Tá certo? Então essa é a forma compacta da equação de momento. Vamos ver como é que ela representa, então, as equações nas três direções? Né? Direção zonal, direção meridional e direção vertical. Vamos ver. Primeiro, vamos tomar a direção zonal. Para fazer isso, nós consideramos o i igual a 1. Desta forma, eu vou fazer simplesmente a substituição de todos os valores i que aparecem na forma simplificada, eu vou substituir por 1. Então, a gente tem a equação na seguinte forma, ó, onde eu tinha o i, eu tenho o 1 agora. Né? Simplesmente substituir o valor i, o índice i, por 1. Tá? Em todos os lugares que ele aparece. E mantive os outros índices da mesma forma, vamos fazer passo a passo para ficar bem claro. Então aqui no delta de Kronecker, ó, eu substituí o i por 1, então ficou um delta de 1 e 3. Aqui no símbolo de Levi-Cevita, o símbolo ficou de 1j e 3. Tá? Substituí aqui o valor por x1 e aqui na equação dos termos viscosos, o 1. Lembramos o seguinte, o 1 é igual ao vento zonal. Estou representando a componente do vento zonal. x1 representa a direção x. O delta de Kronecker aqui, quando eu tenho valores diferentes, ele é igual a zero. E se a gente pegar nessa equação e agora abrir os termos que usam a notação indicial, ou seja, aqueles em que há repetição de índices, que é o termo de advecção, o termo de Coriolis e o termo das forças viscosas, então como é que fica a nossa equação? Eu tenho aqui, né, eu substituí o 1 por u, né, e fiz isso em todos os termos que constavam aqui o 1. E nos termos onde nós tínhamos aqui a repetição de índices, eu representei então pela soma. Então como é que fica? O j vai assumir os três valores, 1, 2 e 3. Então agora, ó, o 1, x1, o 2, x2, o 3, x3. Então é uma soma. O termo, o delta de Kronecker, desaparece, porque ele é igual a zero, né? Então ele sumiu. E aqui eu tenho uma soma nos três valores possíveis de j, 1, 2 e 3. Então aqui ele assumiu o valor 1, aqui o valor 2 e aqui o valor 3. Mas a gente sabe que alguns desses valores aqui vão desaparecer. Né? Que valores serão esses? Sempre que houver repetição dos índices. Né? Então esse primeiro, 1, 3, ele desaparece. E esse último aqui, 1, 3, 3, também desaparece. O termo do gradiente de pressão e aqui o termo das forças viscosas aberto aqui, né, com a soma nas três direções. Se nós lembrarmos então que o 1 é igual a U, o 2 é igual a V, o 3 é igual a W, e que x1 é igual a x, x2 é igual a y, x3 é igual a z, também que quando eu tenho repetição dos índices, o epsilon é igual a zero, e que para uma permutação horária, ou seja, 1, 2, 3,
o epsilon é igual a 1. Né? O símbolo de Levi-Civita é igual a 1. Fazendo essa substituição, então nós chegamos na forma final aqui da equação para a componente zonal do vento. Né? Então essa é a forma que a gente conhece, uma das formas que a gente conhece da equação zonal. Como é que a gente faz para as outras direções? Basta substituir o I por outros valores. Então, para a direção meridional, vamos tomar o I igual a 2 e vamos fazer exatamente a mesma coisa. Então, substituir os índices I por 2, né, em todos os termos em que ele aparece, aqui no delta de Kronecker, o primeiro índice é igual a 2, aqui no símbolo de Levi-Civita é igual a 2, né, U2 e assim por diante. Então, fiz a substituição. Agora, a gente tem que lembrar novamente o seguinte, né? O 2 é V, x2 é y. E que delta de 2 e 3 é igual a 0. Por quê? Porque eu tenho índices diferentes. Vou abrir, então, os termos da notação indicial. Nós temos aqui o V, substituindo os termos que eram antes representados por o índice 2. Tenho aqui, abrir a notação indicial aqui, né? A notação da soma para o termo de advecção. Então, eu tenho o 1x1, o 2x2, o 3x3, derivando o V aqui nas três componentes. O termo da gravidade desaparece, uma vez que o delta de 2 e 3 é igual a 0, como a gente viu aqui anteriormente. E aqui eu tenho índices repetidos, então eu tenho uma soma nas três direções. J valendo 1, J valendo 2 e J valendo 3. Então tenho as três possibilidades aqui, a gente vai ver que duas delas desaparecem. O termo do gradiente de pressão aqui na direção Y e o termo das forças viscosas, que a gente substituiu aqui simplesmente a direção V. Lembrando o seguinte, né? Novamente, o U é igual, o 1 é igual a U, o 2 é igual a V e o 3 é igual a W. Da mesma forma, x1 é igual a x, x2 é igual a y, x3 é igual a z. Lembrando também que quando eu tenho repetição de índices, o símbolo de Levi-Civita é igual a 0. Então, epsilon de 2, 2 e 3 e epsilon de 2, 3 e 3 são iguais a 0. Sobra o quê? O epsilon de 2, 1, 3, que permuta na direção anti-horária. Então, ele é igual a menos 1, tá certo? Então, ele é igual a menos 1. Dessa forma, aplicando esses valores nessa equação de cima, a gente tem o seguinte, a equação de momento na direção meridional, tá? Na direção Y. E a gente faz a mesma coisa para a direção Z. Como? Substituindo o I por 3. Então, desta forma, a gente tem essa expressão, da mesma forma como aconteceu das outras vezes, e agora, vejam que interessante, eu tenho duas características importantes aqui. Primeiro, pela primeira vez eu tenho delta, né, com índices iguais, então o termo da gravidade vai ser retido aqui nessa equação. Por outro lado, eu tenho índices repetidos aqui, para qualquer valor de J, eu tenho índices repetidos para o símbolo de Levi-Civita. Isso significa que esse termo aqui desaparece. Vou fazer o mesmo procedimento feito anteriormente para o gradiente de pressão e para as forças viscosas. Então, lembrando que o 3 é igual a W, que x3 é igual a Z, que o delta de 3, 3 é igual a 1 e que o epsilon, independente do valor de J, como eu tenho a repetição de dois índices aqui, ele vai ser igual a 0, tá certo? Se nós abrirmos, então, os termos da notação indicial, nós ficamos com o seguinte. Então, eu tenho aqui a variação local, a advecção, né? Então, o 1x1, o 2x2, o 3x3, fazendo a derivação aqui da componente vertical. O delta é igual a 1, então eu fico com o termo da gravidade, menos g. O termo de Coriolis desaparece, então eu fico apenas com o gradiente de pressão na direção vertical e aqui o termo das forças viscosas. Se nós lembrarmos novamente que o 1 é igual a U, o 2 é igual a V, o 3 é igual a W, e que x1 é igual a x, x2 é igual a y e x3 é igual a z, a gente chega então na forma final da equação de momento para a componente vertical. Então, né,
verificamos que a forma compacta, representada por essa equação, na verdade representa três equações. A equação na direção zonal, a equação na direção meridional e a equação na direção vertical. Então veja, eu represento todos esses termos de uma forma compacta em apenas uma equação. Legal, não é? Então eu espero que vocês tenham entendido e gostado. Se vocês puderem, compartilhe esse vídeo com os seus colegas e nos veremos numa próxima oportunidade. Até mais!